A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos hoje estudar um dos capítulos que eu acho o mais difícil de Apocalipse, que fala sobre a trindade satânica, e nós vamos estudar ela hoje. O tempo é meio corrido, mas nós vamos tentar na medida do possível. Pode colocar o primeiro slide, não ficar divagando para não atrapalhar e dar tempo de falar tudo que eu propus falar, porque o assunto ele é bem extenso. Eu confesso para os irmãos que eu já estudei essa revista para frente e para trás, principalmente essa lição, e eu não entendi muito bem o que o comentarista quis fazer aqui nessa lição, porque ele misturou muitos capítulos e capítulos extensos. Só esse capítulo 12 já era suficiente para a aula de hoje, mas ele pegou e misturou o 13 e depois foi lá na frente e misturou o 17. Quando nós estivermos estudando aqui, vai ter partes da nossa revista aqui que eu vou deixar para falar lá na frente, tipo essa aqui, ó, 2. Tem dois, né, que é o grande dragão vermelho, e o 2.1, que fala sobre quando a grande meretriz é destruída. Nós não vamos deixar para falar lá no final. Aí eu peço que os irmãos me lembrem, porque na hora que tiver esse slide eu vou pular e vou passar para o seguinte, mas no final eu quero falar sobre ela, porque como ele colocou aqui, eu não posso falar na sequência que ele colocou, porque se eu falar na sequência que ele colocou, as pessoas vão falar, mas como é isso? Como é que destrói sim? Porque ele colocou a destruição aqui dessa meretriz sem ter se levantado ainda as bestas, as outras duas bestas. Só o dragão que tinha sido expulso, as bestas ainda não tinham se levantado. Então como é que ela vai destruir a meretriz aqui, sendo que a trindade ainda não se formou? E por esse motivo, vou deixar esse slide para o final. Eu quero que os irmãos me lembrem, porque a gente fica falando, isso aqui é igual à internet, a gente vai entrando, você vai entrando, daqui a pouco você não sabe mais qual foi a página que você começou, né? Aí, ainda bem que eu fiz os slides, aí dá pra gente se posicionar e não se perder no assunto, tá? Após o arrebatamento da igreja, essa lição aí não faz parte da nossa, nem esse slide, nem a outra. Eu só coloquei pra gente saber o que está acontecendo com a igreja? Onde é que está a igreja? O que aconteceu com o povo? Só para a gente saber, para a gente se posicionar no assunto que eu vou entrar daqui a pouco, tá? Após o arrebatamento da igreja, a igreja foi arrebatada, a trombeta soou, a igreja subiu, está lá com o Senhor. Aí eu coloquei aqui só um resuminho para a gente saber, tá? As nações estão sendo sacudidas pelas catástrofes e pragas que vieram com a abertura dos selos, desses 7 selos, e com o toque das trombetas. Será a maior catástrofe de todos os tempos, pois o mundo será governado por Satanás por um período de 7 anos, que é a grande tribulação, né? A tribulação toda são 7 anos, mas grande mesmo é na segunda semana, nos 3 anos e meio finais, né? Razões da grande tribulação: levar os homens ao arrependimento, destruir o império de Satanás, porque ele vai estar governando, né? Desestabilizar o sistema mundial e implantar o reino eterno. Aí foram os selos que foram abertos. Do cavalo branco, uma falsa paz. Do vermelho, a guerra que se inicia. O cavalo amarelo, após a guerra segue-se a morte. O selo dos mártires, mostra os mártires mortos na abertura desses selos. O selo da ira, que é o grande terremoto de proporções mundiais. Não é o maior vai ser com a 7ª taça, que vai desestruturar toda a face da terra, tudo. E o último selo do silêncio, é a calmaria anterior à tempestade. Na verdade, esse selo do silêncio ele é a preparação para o toque das trombetas, que os anjos vão tocar, né? Pode passar. Esse também não é o nosso assunto, é só um resumo do que tocou lá a trombeta lá, abriu aquele selo, e aí começa a tocar essas trombetas. Antes de tocar, os anjos esperam, antes de tocar essa trombeta, que os 144 mil judeus sejam selados. Eles são selados na testa
Eles vão ter esse selo e eles esperam a selagem deles, a marcação. Por quê que tem que selar eles? Porque agora vai começar umas... Porque essas trombetas, esses selos e essas taças, eles são julgamentos. Eles não são paralelos, eles são consecutivos. E como agora vai piorar em intensidade e em destruição, aí sela-se esses 144 mil... para que eles sejam os pregadores durante a grande tribulação. Esse povo, esses 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, vai pregar durante a tribulação e ele vai ganhando pessoas. E esses gentios que vão se convertendo e até mesmo judeus, vão pregando e vai se formando aquela grande multidão. Haverá salvação durante a grande tribulação? Sim, haverá. Porque no milênio não entra em converso. Durante o milênio, quando Jesus vier reinar, durante 1000 anos sobre a face da terra, só entra crente. Por isso esse povo é marcado, tá? As 4 primeiras trombetas são catástrofes naturais sobre coisas materiais e acessórios de vida. Não é sobre o homem, tá? As 3 últimas trombetas caem diretamente sobre os homens, com o propósito de levá-los ao arrependimento. A primeira trombeta, 1/3 da terra é queimada com fogo. A segunda, 1/3 do mar se transforma em sangue. A quarta, 1/3 do sol e da lua escurece e a terra fica em trevas. A quinta, que agora é sobre os homens, né? Seres demoníacos, semelhantes a gafanhotos, atormentam os homens ininterruptamente por 5 meses. Os homens desejam morrer, mas a morte está presa. Acho que quem deu essa aula foi o pastor... Não, foi o Simar, né? Que até eu lembro que eu falei, não, nessa época a morte está presa. Eu tenho para mim, irmãos, que esses seres demoníacos, esses 4 seres demoníacos, são aqueles anjos presos lá em Judas. Lá em Judas, é que eu não tenho costume com esse negócio, essas tecnologias. Esses seres aqui, eu tenho para mim que eles são aqueles anjos lá de Judas 6, que eles são tão violentos que eles foram presos para o juízo daquele grande dia, desse juízo. E aqui, cada anjo desse, ele vai liderar 50 milhões. Eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo, isso aqui não foi a minha aula, já foi dado, tá? Eles vão liderar para matar os homens. A 6ª trombeta, 4 anjos demoníacos são libertados do poço do abismo. São esses aqui, ó. E lideram 200 milhões de cavaleiros demoníacos para matarem os homens. São aqui, ó, que esses 4 anjos são liberados na 6ª trombeta, né? E aí a 7ª, aqui é o nosso assunto. Ouve-se grandes vozes no céu. Aí abriu um parênteses aqui. João abriu esse parênteses, é um grande parênteses, né? Pode passar. Aí é o nosso assunto. O que vai ser tratado nesse grande parênteses? Entre a 6ª e a 7ª trombeta, João abre um parêntese. O relato é interrompido no capítulo 11:19 de Apocalipse e só tem prosseguimento no capítulo 15:5, lá com as taças. Ele para aqui, abre esse parêntese, aí fala toda sobre Israel na tribulação, que é o capítulo 12, que eu estava falando para os irmãos, só esse capítulo já era suficiente para uma aula. Aí ele pegou e colocou o capítulo 13, que esse capítulo 13, ele teria que ter uma aula específica só para ele, porque ele é muito extenso, ele é muito grande, cheio de minúcias. E ainda mostra essas 7 visões do capítulo 14 até aqui. Essa aqui, nesse 13, nós não vamos tratar. Ele colocou, graças a Deus, na próxima lição. Mas na verdade o 12 tinha que ser uma e o 13 outra. Como ele colocou junto, eu suei muito para poder conseguir juntar esse negócio todinho para poder passar para os irmãos. E vai passar assim, tem coisas que não dá para entrar, vai ter que ser assim, meio superficial mesmo por causa do tempo que é escasso, né? Então nós vamos estudar sobre Israel na tribulação, que é o capítulo 12, e vamos estudar o capítulo 13, o reinado da besta e do falso profeta, tá? Até este ponto, o que aconteceu no mundo até este ponto? Abriram-se os selos, tocaram-se as trombetas, marcaram-se os 144 mil. Aí eu coloquei esse breve resuminho aqui do que aconteceu com o homem, que o que é interessante para nós é que nós não estamos preocupados com coisas. A igreja ela não tem que se preocupar com coisas, ela tem que se preocupar com homens. Aí por isso que eu coloquei isso do que aconteceu com o homem. Com o que está acontecendo com a terra, a gente sabe que 1/3 da água potável virou sangue, 1/3 do mar morreu, 1/3 dos peixes, ficou aquela podridão, aquela imundícia, as coisas poluídas, as doenças aumentaram. E o que aconteceu com os homens? Com o julgamento do 4º selo, morre 1/4 da população mundial que fica do arrebatamento. Sobram, portanto, 3/4 da população. Até o julgamento da 6ª trombeta, morrerão mais 1/3 da população daqueles 3/4 que sobraram, até o momento. Portanto,
3/4 vezes 1/4, vezes 1/3, é igual a 1/4. 1/4 do quarto selo. Mas 1/4 da sexta trombeta, e depois diz que Bíblia não tem matemática, né? É igual a 1/2. Então, metade da população está morta até aqui. Vai morrer muito mais gente ainda, muito mais gente ainda. Pode passar. Aqui é o nosso assunto. A mulher vestida de sol. E diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Quem é essa mulher? Muito tem se falado a respeito dessa mulher. Muitos teólogos falam, não é essa, não é isso, não é aquilo. Uns falam que é Maria. Por que não é Maria? Não é Maria porque essa mulher, quando ela foi perseguida, ela fugiu para o deserto. Ficou lá 1260 dias, 3 anos e meio ou 42 meses, guardada pelo Senhor. 1260 dias, nós sabemos que é a metade da grande tribulação. Então ela foi guardada por esse período. Por isso não é Maria. Quando Maria foi perseguida, quando ela estava grávida de Jesus, ela fugiu para o deserto, para o Egito. Essa não. Essa mulher foge para o deserto. Por isso não é Maria. Muitos dizem que é a igreja. Que é a igreja. Por que não é a igreja? Porque ela está grávida. E não foi a igreja que ficou grávida de Jesus. Quem gerou a igreja foi Jesus. Não foi a igreja que gerou Jesus. Então ela não é a igreja. Então quem é essa mulher? Israel. Ela é Israel. Se você olhar, e você vai ver 12 estrelas sobre a cabeça. Está vestida de sol. Tem a lua debaixo dos pés. Isso se refere àquele sonho de José. Lembra do sonho de José? Quando ele viu os luminares, as 11 estrelas, o sol e a lua se debruçando diante dele. Se refere a esse sonho. A lua está vestida de sol. Se refere a Israel, que ela está coberta de graça e de glória. Desde quando o Senhor Deus chamou Abraão, lá em Ur dos Caldeus, chamou ele lá do meio daquela podridão, daquela religião imunda, que mais à frente, tomara que dê tempo da gente falar sobre ela. Ele foi tirado de lá. Então, esse povo já vem sendo guardado com a graça e a glória do Senhor desde aquela época. Por isso ela está vestida de sol, que se refere o sol e a lua aos pais de José. Né? Se refere aos pais dele. Aquela coroa de 11 estrelas, junto com José, são as 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel, formadoras do povo. Que são os patriarcas que formaram as 12 tribos, que de qual eu não sei, são as 12 tribos são José, Benjamim, Dan, Naftali, Rubem, Aser, Gade, Judá, Simeão, Zebulon, Isacar e Levi. Esses são os patriarcas. Essas são as 12 tribos que formaram o povo Israel. Então, essa mulher, quem é? Israel. Tá? Ela é Israel e ela está grávida. E aqui diz assim: estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Israel, desde quando o Senhor Deus chamou Abraão lá do meio daquele povo, Israel vem sofrendo, é o povo mais perseguido da terra. Quando Maria estava grávida de Jesus, houve toda aquela perseguição para destruir, porque todos os planos relativos a Israel e à humanidade estão ligados a este povo Israel, porque eu não sei, ninguém sabe. O Senhor Deus quis assim e assim vai ser. Ele quis um povo para chamar de seu e escolheu Israel. Então esse povo ele vem sofrendo, até hoje eles sofrem, né? E até hoje a promessa não se cumpriu dele tomar conta todas aquelas terras que foram prometidas. Mas no milênio se cumpre a promessa do Senhor que foi feita a esse povo, porque nenhuma palavra do Senhor cai por terra sem que haja cumprimento, né? Por isso as dores de parto e o sofrimento, né? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Quem é este dragão? Satanás. Por isso que eu estava falando que se a gente fosse falar só sobre isso aqui, ia ser muito bom, porque a gente ia entrar em detalhes muito interessantes, né? Mas assim, eu vou passar assim, muito superficialmente
para a gente ter pelo menos uma visão assim, geral, né? Satanás é este dragão. Quando fala aqui, no outro versículo eu não coloquei sobre ele, eu copiei aqui, ó. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Isso é no milênio, quando o Senhor for reger as nações ali. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os anjos e os seus anjos foram lançados com ele. Quando a gente vê esse dragão e a gente vê essa passagem aqui, a gente pensa que essa expulsão aqui foi aquela lá em Isaías 14, 12 e Efésios 2 fala da primeira expulsão, quando houve aquela rebelião e ele foi expulso. Até esse momento aqui, antes dele ser expulso, nessa segunda aqui, ele tinha acesso ao trono. Lembra de Jó? Quando ele chega no trono, quando se reúne lá, ele chega, aí o Senhor pergunta, tem visto meu servo Jó? Ele fala, claro, tenho visto. Lembra? Até aqui, ele tem acesso. A partir desse momento aqui, quando ele é expulso, aqui em Apocalipse 12, ele é expulso. É a segunda expulsão. Porque ele vai ser expulso muitas vezes ainda. Foi do céu para a terra e passou a habitar. Ele é o príncipe das potestades do ar, né? Ele passou a habitar ali o primeiro céu, que é o Uranus. Esse céu atmosférico. Tem o primeiro céu, que é o atmosférico, depois o segundo é o astronômico, e o terceiro, que é o céu dos céus, que é Uranus, que é o primeiro, Mesorânios, é o intermediário, e o Eporânios, que é o eterno, que não sofre julgamento, que é onde está o trono de Deus. Aí ele foi expulso do céu do primeiro céu, do terceiro céu lá, que é o paraíso, para esse primeiro céu, que é o céu atmosférico. Aqui, ele foi expulso do céu atmosférico para a terra. Ele foi expulso, ele perdeu. E quem expulsa ele é Miguel. É o arcanjo Miguel, que ele é o guardador do povo de Israel. Ele é que guarda esse povo. É um arcanjo específico para guardar este povo. É ele que expulsa junto com os seus anjos. Vem a uma batalha. Passa aí. Eu acho que no outro já... Aqui. Aqui ele pega... Pode ver que eu coloquei esse desenho aí. Há uma batalha. Expulsa o dragão. Deixa eu usar esse negócio aqui, que eu não tenho costume com isso aqui, ó. Expulsa esse dragão, os anjos. O arcanjo Miguel, juntamente com seus anjos, expulsa esse dragão que é Satanás. E agora ele perdeu a morada. Ele não tem mais acesso ao trono. Não tem mais acesso. Foi expulso para a terra e o mar. Depois, que isso aqui não vai dar, eu só coloquei só para você saber, mas não vai dar para falar sobre isso aqui. Depois ele é expulso para o abismo, né? Ele é preso lá no abismo durante 1000 anos, quando tem um milênio, que o Senhor passa a reinar todas as nações com vara de ferro, porque ali o pecado vai ser julgado na hora. Talvez vai se falar sobre isso, eu não olhei, mas alguém deve falar aí mais para frente. Vai ser preso por 1000 anos no abismo, depois ele é solto, aí faz uma rebelião lá no final do milênio, que a Bíblia fala de Gog e Magog, porque são duas Gog e Magog, né? Tem uma aqui que não vai dar para falar, e tem essa aqui no final do milênio. E aqui ele é expulso definitivamente, vai ser o terceiro morador do lago de fogo, porque vai estar morando lá já a besta, que é o anticristo, a primeira besta, e a segunda besta, que é o falso profeta. Eles vão inaugurar o lago de fogo, e o terceiro morador vai ser Satanás, e depois todos os que seguirem ele vão passar a habitar lá aquele lugar. Tem pessoas que são tão misericordiosas, querem ter mais misericórdia do que Deus, e diz que eu não dou conta de participar desses negócios, porque eu sou muito incisiva assim, no que eu falo, aí logo dá um probleminha. Fala que o Senhor Jesus é tão misericordioso que depois ele... Porque fala que vai ser de eternidade a eternidade, não é assim? Aí diz que o Senhor vai ser tão misericordioso que quando passar uma eternidade, ou duas, ou sabe lá quantas, ele vai lá e vai tirar esse povo. Vai tirar esse povo e vai colocar no... Que é isso, irmão? Vem pra cá, ó, acabou. Que não é purgatório, não, é lago de fogo. Purgatório é lá na igreja católica, aqui é lago de fogo. Foi pra lá, acabou. Acabou. Aqui a passagem é só de ida. Lá você não vai fazer turismo lá e voltar, não. Entrou, acabou, tá? Pode passar. Aqui que eu falo, que eu tô
brigando com esse comentarista desde o dia que eu peguei essa revista. Porque aqui, ó, ele começou a falar sobre o dragão vermelho. Esse dragão vermelho aqui de Apocalipse 12, ele tem as mesmas características da besta do capítulo 13 e da besta do capítulo 17. Aqui ele é um dragão, lá ele é uma besta. Nós vamos ver as características. Então eu não vou falar, ele na lição aqui, ó, porque se você olhar a lição, deixa eu voltar aqui na lição. Aqui na 1.1, 1.2, 1.3 da lição, estava definindo quem era a mulher, nós já definimos. Aqui no 2, ele define quem é o dragão. Aí é aqui que ele começa a misturar. Ele mistura o capítulo 2 com o 3, com o 17, dá uma misturada na sua cabeça assim tão grande que você fica meio doido. Aí então aqui, eu vou falar sobre as 7 cabeças. E sobre o restante desse dragão, os diademas e as outras características dele, eu vou deixar para falar lá quando eu for falar sobre a besta do capítulo 3, tá? Aí que diz assim: o grande dragão vermelho. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças 7 diademas. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. É sobre isso aqui que nós vamos falar, esses 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Eu vou deixar para falar isso aqui lá no final, quando eu falar do 3. Aqui nós vamos falar só sobre esses 7 montes. Por que ele diz que sobre esses 7 montes? As 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças apontam para a sua posição geográfica. 7 montes. Ou seja, Roma. Qual é a cidade que está assentada sobre 7 montes e é conhecida não só no mundo evangélico, mas no mundo secular, como a cidade das 7 colinas? Roma. Por que Roma? Porque é lá que vai se desenvolver, que vai se levantar todo o império satânico, que este dragão, Satanás, junto com seus 2 ajudantes, o anticristo e o falso profeta, vão governar o mundo. Será a pior época da história já vista na humanidade e no universo. Então, essas 7 cabeças apontam para esses 7 montes. Se refere a Roma, que está edificada sobre 7 colinas. Nos dias do Império Romano, lá elas eram chamadas. Coloquei só para título de conhecimento mesmo. Eram chamadas essas 7 colinas: Aventino, Palatino, Célio, Esquilino, Vidimal, Quirinal e Capitólio. Era o nome das 7 colinas. Roma está sentada sobre ela. Por que ele está falando sobre Roma? Porque é em Roma, naquela área do Império Romano, que vai se desenvolver, que vai se levantar o novo Império Romano. E mais na frente nós vamos ver sobre isso. Pode passar, por favor. A força do dragão. É esse aqui que eu vou passar, não vou falar sobre ele agora, porque foi aqui que ele misturou o 13 com o 17. Aí só vou falar aqui, da Babilônia eclesiástica, da Babilônia política. Você vai ficar meio voando. Ah, mas como isso? Passa aí que deixa, a gente vai falar pro final isso aí, tá? Pode passar. É esse aí. O dragão fortalece a besta. Não houve lá, quando ele não foi expulso, aquele dragão ele não foi expulso. Quando ele é expulso lá do céu, ele começa a perseguir a mulher. Isso já durante a grande tribulação. Ele persegue a mulher. Quem? Os judeus. Né? A mulher não é Israel. Aí ele começa a perseguir essa mulher. O Senhor Deus aguarda. Ele guarda de uma forma sobrenatural. Usa as nações para proteger. Não dá para entrar nesse assunto. Que era para dar, né? Mas não dá. E aí protege ela e guarda ela. Ele não consegue destruí-la. Quando ele não consegue destruí-la, o que ele faz? Vai fazer uma aliança com uma besta que sobe do mar. Passa aí. Esse dragão. Vai fazer esta aliança. Aí é sobre essa besta. Essa besta aí, ela tem as mesmas características. A única diferença dessa besta para o dragão é só os diademas. Que ela aqui tem 3, que são 3 nações a mais que apoia. E o dragão só tem 7. É a única diferença. O resto é tudo igual. Então, a gente falando dela, fala do dragão. Tá? Vamos ler lá. O reinado da besta e do falso profeta. Aqui já é o capítulo 13. Nós vimos o 12 e aqui é o 13. A primeira besta emerge do mar, que é o anticristo. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre a cabeça, um nome de blasfêmia. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. Isso aqui ele está falando sobre a primeira besta, aqui no 13:1, né? Que é o anticristo. E está falando aqui sobre a segunda besta,
que é o falso profeta. Mas lá na frente nós vamos falar sobre 13:11. Agora nós vamos falar sobre 13:1. A primeira besta, a besta que surgiu do mar. Ela tem 7 cabeças, 10 diademas sobre os chifres, 3 a mais do que o dragão. Um nome de blasfêmia sobre a cabeça. Essa besta aqui, ela tem um nome de blasfêmia sobre a cabeça. Esse nome de blasfêmia, quando se fala aqui, são os títulos de Deus que o homem quer para si. Este se refere a isso. Nós vamos falar daqui a pouco. E esses 10 chifres que vai ser o império que vai se levantar. Vou falar sobre ele mais à frente. Vou falar só sobre isso aqui, já eu entro nesses aqui detalhadamente. Esse império que se levanta, ele vai se levantar aonde? Lá no outro slide que nós vimos, ali naquela área de Roma. Se você vê hoje, antigamente não, hoje ele já mudou o nome, hoje já é União Europeia. Mas antes tinha outro nome, era Mercado Comum Europeu. Quem foi que criou o Mercado Comum Europeu? Roma. Não o Império acabou, mas Roma, ela que teve a ideia, criou. Por quê? Porque ela já pensa lá na frente. Porque essa Roma, que todo mundo conhece, esse império sanguinolento, assassino, prostituto, idólatra, pedófilo, homossexual, esse império que tem esta igreja, que todos sabem, vai se levantar novamente, porque voltará a ser. Hoje não é, mas voltará a ser. Ela vai ter essas características aqui. Deixa eu só falar, volta um pouquinho, por favor. Ela vai ter essas características. Ela pode ver aqui que esse animal que subiu, ele tem um corpo de leopardo, que se refere à Grécia. Lá em Daniel você vê isso. Os pés de urso, que é o medo persa, aos pés de urso. E a cabeça de leão, que se refere à Babilônia. Então ela vai pegar este império ressuscitado, este império romano ressuscitado, que não vai chegar nem a 10% em maldade do que era aquele, vai ultrapassar mais de 1 milhão de vezes a maldade deste império, porque ele veio aperfeiçoando a maldade. E ele vai pegar todas as características desses impérios aqui, que já eram terríveis, e vai tomar para si e vai reinar. Passa aí. Vamos falar sobre as 7 cabeças. A besta não tem 7 cabeças, né? Essas 7 cabeças, muitos teólogos falam, cada teólogo ele tem uma posição. Uns dizem que essas 7 cabeças são esses impérios aqui, ó: Egito, Assíria, Babilônia, Medo, Pérsia e Grécia. 5 caíram, um existe e outro voltará a ser. Eu não concordo com isso, com esse pensamento de que essas 5 cabeças que caíram sejam esses impérios: Egito, Assíria, Babilônia, Medo, Pérsia e Grécia. Por quê? Porque lá na frente não junta. Quando você começa a ler lá o capítulo 17 mais pra frente, você vê que o negócio não junta, não dá certo. Eu falo, então isso aqui não pode, porque não está forçado então. Aí não junta. Então eu coloquei esses aqui, ó. E esses aqui dão certinho. Tanto aqui como lá na frente, quando ele for destruir a Babilônia eclesiástica, dá certinho. O outro não dá. E fala assim: são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que é o Império Romano, porque quem está escrevendo isso é João, né? Ele está falando que era, e a besta que era, e já não é, ela também é o 8º, e é do 7. Isso é complicadinho, né? Mas a gente vai entender isso aqui. Ele é o 8º e é dos 7. Lá na frente a gente entende. E vai a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eu estou falando assim meio rápido? Porque se eu não correr não dá tempo de... Vocês estão entendendo? Tá dando para entender? Tá. Então as 7 cabeças é o seguinte: 7 cabeças ou 7 sistemas sucessivos de governo civil e político completam a história do império, o Império Romano, tá? Desde o seu início até o final. Os 7 governos foram reis, que era pra gente falar sobre os reis, as maldadezinhas que eles faziam, mas não dá. Os cônsules, a república, primeiro triunvirato, não tem isso aqui não, tá? Esse negócio aqui não, agora que eu tô vendo. E segundo triunvirato.
Roma imperial, com 7 dinastias, e futuro Império Romano restaurado. Essas são as 7 cabeças desse sistema. São essas 7 cabeças aqui, ó. Uma vai ser ferida de morte, já já nós vamos ver, tá? Quando é o Império Romano que cai, ela é ferida de morte. Mas depois ele ressuscita, que ele volta. Esse império volta. 5 já caíram. Aqui, ó, reis, cônsules, república, primeiro e segundo triunvirato. Caíram. Não existe. Um existe, passa aí. Um existe. Um existe, ó. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. É 7 cabeças. Nós estamos falando sobre as 7 cabeças dessa besta aí. Um existe, Roma Imperial. Era essa mesma Roma Imperial que mantinha João lá na ilha de Patmos preso. Por isso que ele fala, um existe. Ele era prisioneiro dela. Com 7 dinastias. Por isso que ele fala, são dos 7 e também dos 8, né? Aqui. Um existe, Roma Imperial, com 7 dinastias. A primeira dinastia, que era na época de João, era essa, né? Era os Césares, né? Primeira dinastia, os Césares. Primeira dinastia, os Césares. A segunda, os Flávios. A terceira dinastia, os Antoninos. A quarta, os Severos. A quinta, a anarquia militar. A sexta, um acordo entre esses governantes aqui, ó. Licínio, Constantino, tal. Os filhos de Constantino, Valente, Teodósio. A sétima dinastia, que foi quando o Império Romano se dividiu em oriental e ocidental. E depois ele caiu. Este império caiu. Quando ele caiu, ele foi ferido de morte. A Bíblia não fala aqui, foi ferido de morte, né? Passa aí. Essas são as 7 cabeças. Continuando nas 7 cabeças. E são também 7 reis. 5 já caíram, que são os reis, cônsules, república, primeiro e segundo triunvirato. Um existe, que é Roma. E outro não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Outro não é vindo. Porque o império, ele foi ferido de morte, né? Ele dividiu e acabou. Quando ele fala aqui que outro não é vindo, ele vai ressurgir agora. Satanás foi expulso dos céus. Foi até aquela besta que surgiu do mar. De onde que ela surgiu? Do mar. Do meio dos povos gentios. Quando se fala em mar, fala em pessoas, em povos gentios. Então este homem será... Ele será um homem comum, tirado do meio do povo gentio, e ele vai ter uma inteligência sobrenatural, terá uma personalidade irresistível. Não tem aquelas pessoas, nossa, mas aquela pessoa ali é gente boa, é fácil conversar com ela, logo a gente faz amizade. Será essa pessoa. Todo mundo vai gostar. Ele vai pregar uma paz durante 3 anos e meio, durante a tribulação, né? Todos vão segui-lo, exceto um grupo, né? Que não, os 144 mil e todos aqueles que forem aceitando. Muitos já vão aceitando e já vão morrendo. Outros aceitam e ficam ali quietinho, né? Para ver se consegue ficar vivo, né? Então, esse império, ele vai surgir novamente. Ele vai surgir novamente. E quando ele surgir, ele vai fazer todas essas coisas. E o líder dele é essa besta. Não é o Papa, tá? Não é o Papa. O Papa, ele vai ser líder da Babilônia. Porque essa aqui é a Babilônia política. E o Papa, ele vai ser líder da Babilônia eclesiástica. Vou correr aqui para dar tempo da gente falar. Então essa 7ª cabeça, a besta será a 7ª cabeça do sistema civil e político do Império Romano. Que é aqui essa parte. Ó. E a besta que era e já não é, ela também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. O que é isso aqui? É isso aqui, ó. A besta será a 7ª cabeça. Ela não é do 7? É dos 7. A 7ª cabeça. Que é o sistema civil e político do Império Romano. Também, e vai à perdição, né? E ela também, ela também o 8º. A 8ª dinastia, não, eram 8 dinastias? Ela será a 8ª. Ela vai criar uma dinastia aí, né? E vai ser a 8ª. Não parou aqui, né? Essas dinastias não pararam aqui, né? Quando o Império dividiu, né? Ela vai criar a 8ª e ela vai ser a 8ª. Será a 8ª dinastia na ordem dos Césares. Os Césares são esses, Flávios, Antoninos, Severo, Anarquias, são essas dinastias, né? Pode passar. As cabeças, né? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, que foi essa que nós vimos, 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre a cabeça, um nome de blasfêmia. 10 diademas sobre chifres são identificados como nações que reinarão com a besta por pouco tempo. Esses chifres, esses diademas, na verdade, ele fala sobre nações.
O dragão lá do Apocalipse 12, ele só tem 7 chifres. Eram 7 nações que apoiavam. E esse aqui vai ter 3 a mais. Depois ele derruba as 3, tá? Não dá pra falar. Mas são 10 nações que vai reinar com o anticristo, vai dar total apoio para este império romano ressuscitado, este império satânico que vem dos infernos, que vem do abismo, que vai ter como líder este anticristo, que vai ser fortalecido por Satanás quando ele foi jogado para a terra. Ele vem e fortalece essas nações e elas começam a reinar, né? Então esses diademas se referem a essas 10 nações que reinarão por pouco tempo. O nome de blasfêmia sobre as cabeças são estes títulos de Deus. Os papas não têm isso, né? Vossa Santidade. E o César não tinha o Eterno, o Supremo Deus, o Deus Todo-Poderoso. Fazia templos e começavam a ser adorados todos aqueles Césares deste império miserável, este império romano, né? Eles faziam isso. Por isso o nome de blasfêmia sobre a cabeça é isso. Porque Santo, Eterno, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, são títulos do nosso Deus. Só é exclusivo a Ele. Santo só Ele, não existe outro. Então todos esses títulos que homens tentam usurpar para Deus é blasfêmia. Por isso ele coloca o nome de blasfêmia sobre a cabeça. Complicado isso, né? Não era mais fácil ele falar, não, é um homem que não sei o que, não. Aí coloca esse negócio todinho aí, que aí você olha, você fica doido com esse negócio, né? E quer dizer isso. Este império que se levanta. Sobre os 10 chifres. Coloca lá, passa lá. Antes de falar sobre esses 10 chifres, vamos ver sobre essa cabeça, né? A cabeça que foi ferida de morte. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal. Até 10 e 5, é? Não, até uma. Eu tô correndo aqui o máximo para dar, gente. 10 e 5, né? Pode ver que eu nem tô falando quase. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Quando fala que a chaga mortal foi curada, foi aquele império. Ele não caiu, né? Ele não caiu na época de Jó, ele era. Depois ele caiu, foi ferido de morte. Depois, aqui, quando a igreja é arrebatada e a gente vai estar lá com o Senhor em nome de Jesus, aí essa cabeça é restaurada, ela é curada de morte, ela se levanta novamente. E quem estiver aqui, ó, misericórdia. João observa que essa besta tinha 7 cabeças e uma das cabeças tinha sido ferida de morte, mas que a ferida seria curada. Aquelas 7 cabeças, né? 5 existe, 5 caíram, uma não existe e outra não é vinda. Uma é ferida de morte e aqui ela se levanta. Na Bíblia de Scofield, esse teólogo aí, diz assim: ventos do antigo Império Romano jamais deixaram de existir como reinos separados. Na verdade, nunca deixou de existir. O que deixou de existir foi o Império, né? Mas Roma está aí. E Roma, ela quer se levantar, e ela tenta se levantar, uma cidade mais importante do mundo. Não é. A cidade mais importante do mundo é Israel. Não vai ser Roma nunca. Quer dizer, por enquanto, né? Aqui vai ser. A cabeça é curada, isto é, restaurada. Existe o imperador novamente. Que ele vai ser curado. E aí fala do poder que esse império aqui vai ter. Né? 42 meses. Foi-lhe dada autoridade por agir por 42 meses, 3 anos e meio, né? Ou 1260 dias, que é o segundo período da grande tribulação. Mesmo que o anticristo e essa besta, ele já começa a reinar a partir do momento que a igreja é arrebatada, ela só vai ter autoridade total e completa quando Satanás é expulso, lá passados os 3 anos e meio da grande tribulação, ele é expulso, fortalece essa besta aqui, ó, este império, passa aí, este império, isso aqui já está falando sobre a segunda besta, ele vai fortalecer este império. O que é este império? Como eu estava falando com vocês sobre o mercado comum europeu, que ele foi criado, Roma teve a grande ideia, criou, e foram entrando países, né? Nações foram entrando, e mais, a Bíblia chama de reis, né? E foram entrando. Hoje, já são 27 países que fazem parte da União Europeia. Ela mudou de nome. Satanás, ele é muito inteligente, ele vem pegando as coisas e vem mudando de nome, é a mesma imundícia, só que vem mudando de nome, aí você, desavisado que está,
passar despercebido e pensa, não, isso aqui é uma beleza. Você vai ver, não é nada disso. É o diabo ali que está por trás. Então, a União Europeia, que hoje tem o euro, eu tenho até... Depois vocês, se eu não falar, mais na frente, quando eu voltar naquele slide 7, vocês vão ver bem aqui nesse cantinho aqui de cima, ó, se eu não falar, mas vocês prestem atenção. Tem uma moeda, que é a União Europeia, com 27 países hoje que eles têm, adotaram o euro, porque eles têm a intenção de falar uma mesma língua, ter uma mesma moeda, a mesma por tudo, né? Que se já é uma preparação para este reinado aqui, para essa cabeça ser curada e este império que antigamente era romano, que hoje eu não sei qual vai ser o nome que ele vai ter, ou União Europeia, ou Império Romano ressuscitado, não interessa, será o império que Satanás vai pegar, ele não vai criar, ele vai pegar o que já tem e vai usar. Aí você vai ver, aqui, tá vendo isso aqui? Olha isso, gente. Tá vendo essa besta aqui? Essa Babilônia eclesiástica em cima da Babilônia política? Que isso aqui é o papado em cima da política. Tá vendo? Aí eles pegaram agora, tem uns dois, foi a Grécia, pegou e fez essa, olha aqui, uma moeda, uma mulher em cima, botou em cima de um touro para ninguém falar, não, é a mesma coisa não, isso é coisa de crente fanático. Não é, é a mesma coisa, ó, olha, uma besta, tá vendo? Na mão dela tem um cálice ali, parece que tem uma serpente ali, ó, e ela está em cima de um touro. Essa mesma mulher aqui, ó, porque eles têm conhecimento, qual é a nação e qual é o país que não quer mandar em todo mundo? Mandar e todo mundo obedecer como escravo ou como seja lá como for, né? Pode voltar lá. Então, essa União Europeia, que hoje que tem 27 países, aqui nessa besta fala que ela tem 10 chifres. Ué, mas como é que é 10 chifres se são 27 países? Ixi, eu tô só em 15 minutos. É o seguinte, são um bloco confederado de nações. Serão 10 blocos. Cada bloco vai 2, 3, porque até isso aqui se formar, essa União Europeia deve estar já com 50 países, porque esse império, ele vai ser tanto maior em maldade, como em extensão, como em idolatria, em tudo ele vai ser maior, né? Porque a Bíblia fala que deu-se poder para reinar sobre cada tribo, língua, povo e nação. Então ele vai ser maior, ele vai reinar quase que totalmente sobre o mundo todo, né? Não vai ser sobre o mundo todo, porque lá nas nações do norte, onde vai se levantar Gog e Magog, russos aliados, não dá tempo de falar, são, apesar deles agirem impulsionados por Satanás, eles são inimigos dele, tanto que quando ele invade a Palestina e tal, não dá para falar. Então vai se levantar, esses 10 chifres são essas 10 nações que será este império, que vai ser a besta que vai reinar sobre ele e vai mandar na política, vai colocar uma moeda só, vai colocar uma religião só. Esse falso profeta aqui, ó, que é essa segunda besta, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Essa besta, ela surge da terra seca da Palestina. Por que ela surge de lá? Eu tenho para mim que ela surge de lá. Muitos acham que não. Eu acho, sabe por quê? Porque o judeu, ele não aceita nada que não venha deles mesmo. Ele não vai aceitar um gentio chegar lá e começar a pregar para... Porque essa besta aqui, ó, que ela é semelhante a um cordeiro, ela tem 2 chifres, é semelhante a um cordeiro, mas a hora que ela abre a boca, ela fala como dragão. Ela é o falso profeta dessa primeira besta que surgiu do mar, deste homem que vai governar esse confederado de nações, esse império romano ressuscitado. Ela é o profeta. Essa besta aqui, ela que vai pregar a religião, ela que vai fazer o povo adorar. Eles não estavam esperando um Elias, né? Não tem as 2 testemunhas, eles não estavam esperando, que não tem nada a ver com isso aí, mas como eles querem imitar o Senhor, eles falam que essa besta, essa segunda besta é o Elias prometido. Ela faz fogo descer do céu, dá até fôlego, uma imagem da besta para o povo adorar e tal. Então ela é o falso profeta dessa primeira besta. Então aqui, quando essa besta se levanta, se forma a trindade satânica, que é o dragão, que é Satanás, que imita o pai. A primeira besta que subiu do mar imita o filho. E a segunda besta, que é esse falso profeta, imita o Espírito Santo. Misericórdia para quem estiver aqui durante este período, porque hoje já é complicado você conhecer a verdade. Para nós é fácil, porque a gente já conhece, mas vai conversar com uma pessoa metida lá dentro
daquele catolicismo, lá dentro dessas religiões indianas, conversa com eles para você, eles são perdidos. Ele fala, mas a gente crê em quê mesmo? Não sabe. Hoje, que o evangelho é pregado, divulgado, né? E já é difícil, imagina com essa trindade satânica formada, governando, mandando, ele manda e tem que obedecer. Essa igreja, este império, eles são sanguinários, foram e vão continuar sendo. E aqui eles vão aperfeiçoar a maldade. E essa segunda besta que ela cria uma marca. Eu nem ia falar sobre essa marca, eu tinha até falado com o pastor, mas como o Tiago estava falando, e a marca, e a marca? Aí eu falei assim, não, então eu vou ter que cortar mais um pouco dessa parte aqui e falar sobre a marca. Coloca lá. A marca 666, que esse falso profeta, essa segunda besta que se levanta na Palestina, que é um judeu apóstata, cria essa marca para que tudo que for comprar ou vender tem que ter essa marca. Eu creio que este sistema talvez não seja este, mas talvez seja um bem parecido com este que vai ser utilizado. Porque como o Império Romano que vai ressurgir já está em formação, a marca também já está sendo providenciada, né? Então nós vamos já ver, nem vou ler isso aí, porque lá vai falar sobre isso para não perdermos tempo. E logo o Simar já pode, o pastor Simar já pode vir, tá? Novidade do mundo. Quase do tamanho de um grão de arroz. E vem com uma novidade vantajosa, que eliminará qualquer necessidade de usar documento ou dinheiro. Já é usado como inibidor de sequestros por empresários no mundo inteiro. E você usará pelas vantagens e pela imposição. Fuja disso. Veja por quê. A Motorola é que está produzindo o microchip para o Mondex Smart Car, que desenvolveu vários implantes em humanos usando o biochip. O biochip mede 7 milímetros de comprimento e 0,75 milímetros em largura, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de termopar que produz uma corrente elétrica com flutuação da temperatura do corpo. Mais de 250 corporações em 20 países estão envolvidos, trazendo o Mondex para o mundo. E muitas nações já foram privilegiadas, entre elas Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Hong Kong, China, Macau, Indonésia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Índia, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e agora Brasil. Aí agora você perguntaria, afinal, o que eu tenho a ver com isso? Eles gastaram mais de 15 milhões de dólares nos estudos para saber o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. Eles só acharam 2 lugares satisfatórios e eficientes: a testa, debaixo do couro cabeludo, e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, e só poderão comprar ou vender aquele que tiver esse sinal, e esse sinal será o número da besta. Você acha muita coincidência? Para conhecermos o futuro, não precisamos consultar nenhum adivinho, cartomante ou guru, basta ler na Bíblia.
pois nela contém toda a resposta para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Só não acredita quem não quer. Eles estão produzindo atualmente 1 bilhão de biochip Mondex por ano. Enfim, o dinheiro vivo não será mais seguro para o comércio em geral. Há uma só solução para esse seríssimo problema. É o implante do biochip Mondex na mão direita ou na testa, que, coincidência, justamente o lugar onde a Bíblia diz que será colocado o número da besta. Agora, outra colocação bastante curiosa. A Bíblia fala que o número da besta será 666. Mas cadê o 66 nessa história? Vamos lá. O Mondex está sendo fabricado pela Motorola. Porém, essas duas fortíssimas empresas do mercado mundial, a Mastercard e a Visa, também são criadoras do Mondex. Com o dinheiro, documentos, cartão de crédito, tudo será substituído pelo chip. O Mastercard e o Visa será um só, o Mondex. O Mondex, que significa dinheiro na mão direita, mon, monetário, pertencendo a dinheiro, dex, dexter, pertencendo ou localizado na mão direita. Sim, mas cadê o 666? Cinco mais 1 é igual a 6 em números romanos, S, 6 em grego, 6 babilônico. O 666 estará no chip Mondex. Ou você acha que o Satanás iria utilizar um piloto hidrocor para pôr em suas mãos e na testa o número 666? Ele irá usar a tecnologia que tem hoje para que você passe a acreditar que o chip Mondex é apenas mais uma tecnologia que avança. E aí? Vai continuar acreditando que é apenas mais um avanço da tecnologia? Vai permitir que lhe seja colocado o chip? Outro detalhe interessante é que se você após colocar o chip e tentar retirar, morrerá, pois o chip se quebrará e irá liberar um lítio do corpo não irá aguentar. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aproveite enquanto é tempo, pois as profecias da Bíblia estão todas se cumprindo. Só não acredita quem não quiser. Então, irmãos, é isso. Esse capítulo 12 e o 13, eu tentei o máximo resumir para passar para os irmãos, pelo menos assim, uma visão geral, né? E aqui encerrou com esse vídeo dessa marca, que é a marca do falso profeta, né? E se você olhar, quando você começa a ler Apocalipse, você vê que este império, desde quando ele se estabeleceu, ele persegue o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, e todos os fiéis verdadeiros. E vai ser assim até o final. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso vai destruir este império. Nós não vimos aqui que ele destruiu a Babilônia política, destruiu a Babilônia eclesiástica. E o próprio Jesus, quando ele vier montado no seu cavalo branco e pisar o monte, quando ele se fender ao meio, ele mesmo destrói essa Babilônia política. É ele mesmo. Porque o caso dele com Satanás é ele e Satanás. O que ele fez lá
quando ele se levantou lá em Isaías e se levantou contra o Deus Todo-Poderoso, vai ser julgado agora. Nada fica impune. Então este mesmo império se levantou outrora, se levantará agora, mas vai descer para as profundezas do inferno, para o lago de fogo, onde é o lugar de Satanás e todos aqueles que o adoram. Mas depois que termina que passa essa fase desses impérios que se levantam, e ainda vai vir muitas coisas ainda, né? Vai cair, a Babilônia cai, depois tem um julgamento das taças, que ele vai ser mais geral. E nas lições futuras nós vamos ver sobre isso, tá bom? Pastor Simar.